Como é a recuperação depois de um acidente tão grave como eu sofri? Você já deve ter se perguntado, não é mesmo? Então, o antes e o depois dessa jornada transformadora aí para poder voltar a andar e chegar nos dias de hoje. O papo de hoje é sobre isso. O que eu fiz? Como é que foi esse processo para chegar aqui na minha conversa com vocês? Meu tratamento ainda não se concluiu. Eu ainda estou aqui no processo de reabilitação. Mas como é que foi tudo? Então, eu lembro que como eu cuidava dos meus pais antes desse processo todo, e eles eram 2 idosos e precisavam de cuidados e tinham mobilidade reduzida, então eu sempre prezei pela saúde e pela eficiência, pelo bem-estar deles. Então a gente buscava ajuda, fisioterapeutas, médicos e etc. Então quando isso aconteceu comigo, não foi diferente. Eu lembro que no primeiro momento de conversa séria com os médicos, com os ortopedistas, eu perguntei para eles, a primeira coisa era, eu vou voltar a andar? Eles falaram, Ti, você vai precisar de muita paciência e muito exercício, muita fisioterapia e muita dedicação. Então eu entendi que eu precisava entrar nesse processo com muita força de vontade, apesar da dor que eu já sentia. E eu sabia que a dor também seria uma grande companhia nesse processo comigo, porque a dor, ela nos paralisa. Mas a partir daquele momento eu fui desenvolvendo uma coisa muito sábia e que exige coragem, que é ignorar a dor? Não. Abraçar a dor e entender que ela fazia parte do processo. Então eu conversei com os médicos na época e procurei um fisioterapeuta. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com ele, eu disse muito diretamente, eu sei que esse processo vai doer. Então, por favor, em todas as sessões, se eu chorar, se eu gritar, apenas continue. Porque o meu sonho era voltar a andar, para ter uma vida minimamente confortável, não da mesma forma como eu tinha antes, porque eu já sabia que isso nunca mais ia acontecer, mas que eu pudesse recuperar um pouquinho de tudo que eu já tinha perdido, inclusive a saúde. Aquele processo em pós-acidente, eu devo ter perdido cerca de 15 quilos. Então eu tive uma anemia muito severa, tive muitas complicações, então eu literalmente lutei para sobreviver. E desde o início eu tinha essa consciência de que eu tinha sobrevivido, né? Que eu tinha renascido aí nesse processo, porque eu tive uma nova oportunidade de viver. E foi a partir desse momento também que eu comecei a escrever as cartas para minha mãe como forma de autoterapia, um modo terapêutico de lidar com aquela situação toda e também uma forma de honrar aquela vida ali em si, que eu transformei no livro. Quem quiser saber tem o QR Code aqui na tela. Mas então nesse processo eu fui entendendo que eu precisaria lidar sim com a dor e que seria um processo lento. Por mais que tivessem me dado prazos para tudo, eu fui percebendo com o tempo que as coisas não iam ser do jeito que eu queria e no tempo que eu queria. Mas que eu precisaria me dedicar e precisaria entender o meu processo, um passo de cada vez, um dia após o outro. Então apesar de tanta dor e sofrimento, eu fui entendendo que eu precisava fazer o que tinha que ser feito, ouvindo orientações de quem sabia mais do que eu, no caso o corpo médico, os fisioterapeutas, etc. Então pouco a pouco eu fui ganhando um pouco de movimento. A primeira coisa foi as mãos, né? Principalmente a mão direita, porque nesse processo, para quem não entende muito bem ou não viu os processos aí que eu divido sempre no Instagram, eu quebrei as 2 pernas, né? A tíbia e a fíbula, o tornozelo esquerdo, o dedinho do pé, as mãos e o nariz. O nariz não precisou fazer nada, mas nos outros a gente precisou cuidar. A mão foi a primeira coisa que eu consegui restabelecer, que aí eu, com os exercícios, né, eu fiquei com a tala por um tempo, e com os exercícios de fisioterapia e depois no dia a dia, para recuperar um pouco essa autonomia, eu fui recuperando um pouco. As pernas já foram um pouco mais difíceis, porque eu sentia as dores internas dos ossos se mexendo. Eu confesso que essa foi a parte mais difícil, para poder entender e aceitar, porque quando a gente está bem, sai andando e tudo mais, a gente não pensa no que a gente está fazendo. E ali naquele momento eu comecei a perceber que eu tinha que estar muito presente, mentalmente e fisicamente, para poder aguentar aquele processo e entender o que eu estava fazendo para não me desequilibrar. Primeiro eu fui recuperando um pouco os movimentos da perna com relação à dobra dos joelhos. Isso levou muito tempo e muita dor. E no meio disso tudo ainda tinha as cirurgias e as complicações médicas. Então, por hora eu estava em casa, por hora eu estava nos hospitais. Então realmente foi uma luta muito intensa, né? Tanto externa como internamente.
mas que eu fui me dedicando dia após dia ali para poder me recuperar. E aí de onde eu tirava essa força toda para poder seguir adiante? Daqui de dentro, e da inspiração que eu tinha aqui no caso, que era principalmente a minha mãe e minha irmã, que até em um desses processos eu tatuei aqui nos braços o nome da Rosane e da Maria, que é minha mãe, para eu justamente ficar imaginando que elas estavam segurando os meus braços enquanto eu tentava me recuperar. Então, eu fui fazendo isso dia após dia. Todas as vezes que eu me movimentava e tudo mais, quando eu começava a rodar na cadeira de rodas, porque eu fiquei na cadeira de rodas quase um ano, um pouco mais, entre indas e vindas. Então, todas as vezes que eu precisava me locomover, precisava fazer qualquer coisa, eu saía de casa, fazer as transferências, né, da cadeira de rodas para alguma outra coisa, ou para poder fazer alguma coisa no dia a dia, eu sempre pensava que elas estavam segurando as minhas mãos, justamente para facilitar esse processo. E para eu poder também me sentir mais confortável e apoiado, principalmente inspirado, para seguir adiante. Então foi um processo muito lento, em que a evolução era diária. Por vezes eu queria desistir, por vezes eu acreditava que eu não voltaria mais a andar, por vezes eu achava mais simples acabar com aquilo tudo naquele momento. Mas pouco a pouco eu fui entendendo que eu precisava unicamente me permitir sentir tudo isso e trabalhar uma talvez chamada autocompaixão, um autoamor, um autoafeto, de me acolher e entender esse processo. Vencer o orgulho principalmente, porque no começo desse processo eu quase não me movia, ficava sobre a cama e precisava de auxílio para tudo, para fazer coisas básicas, ir ao banheiro, comer, tomar banho. E foi aí uma das grandes lições desse processo, de vencer o orgulho. Porque o orgulho é o que traz aqueles pensamentos do tipo, eu estou incomodando, ou eu não tenho mais função nenhuma nessa vida. E aos poucos eu fui silenciando isso, com um pouco de trabalho terapêutico também, mas principalmente de mentalidades internas, de autoconversas, sabe? De eu falar para mim mesmo que não, isso aqui é algo temporário, só que também conscientemente entendendo que a partir dali a minha vida seria diferente. Que eu teria algumas sequelas, que teria mobilidade reduzida, que a vida a partir daí seria diferente, mas que não impediria de eu poder viver, o que eu fui entendendo com o tempo também. Então, pouco a pouco, eu fui ganhando novos movimentos, dobrando um pouquinho os pés, o tornozelo, a perna. Depois teve uma fase muito difícil, que foi quando eles precisaram colocar a chamada gaiola, né, a famosa gaiola, que é o Elizarov. Só que eu fui entendendo que aquela estrutura metálica, ela que me permitiria ficar em pé e dar os meus primeiros passos. Eu lembro até que no final de 2023, a primeira vez que eu me levantei foi de modo automático. Eu estava no banheiro, quando simplesmente eu me levantei, sem pensar, como a gente faz na vida adulta, principalmente depois que a gente passa a fase infantil que aprende a andar. Eu fiquei tão feliz e surpreendido que eu refiz aquilo sozinho, porque eu fiquei com medo de contar para as pessoas e criar expectativas. Repeti várias vezes e no mesmo dia na fisioterapia eu mostrei para minha fisio, a Jana, aquele feito. Então eu fechei aquele ano com muita alegria e foi um grande feito. Aquilo me trouxe muita inspiração para seguir adiante e renovar as esperanças, que é algo que eu faço diariamente. Então esse processo é lento. Eram 5 sessões de fisioterapias por dia, mais os outros exercícios que eu fazia em casa. Antes do acidente, eu fazia aulas de yoga, caminhada, nadava, então eu fui aproveitando isso, essa memória muscular e corporal, para justamente recuperar um pouco essa autonomia. E no dia a dia, então eu tentava, sempre que possível, varrer, limpar a casa mesmo na cadeira de rodas. Depois, quando eu evoluí para o andador, eu tentava fazer as mesmas coisas, lavar louças e tudo mais, porque eram coisas do dia a dia que nos ajudam, né, no processo, a ter essa autonomia, que é algo que eu queria resgatar, e também ter um pouco mais de alegria no viver, de não ficar ali só naquele cantinho. Eram poucos movimentos, mas que me traziam muita paz e muita alegria, essa recuperação. E eu fui evoluindo, né? O grande lance, né, a fase mais difícil, não, mas todas as fases, né, era sempre o vai e volta, que era o que acontecia quando eu ia para o hospital para fazer alguma interferência médica, alguma intervenção médica, e eu precisava voltar nesse processo ao começo. Exemplo, eu começava a evoluir da cadeira de rodas até o momento que eu fui para o andador, e aí depois eu precisava voltar para a cadeira de rodas mais uma vez por conta de uma complicação. E aí eu começava esse processo todo novamente. Aí eu estava evoluindo do andador, conseguia ir para a bengala, aí voltava lá no começo. Esse realmente foi um momento desafiador, são vários momentos, né? Porque nesse processo já foram 12 cirurgias.
E nessas cirurgias todas eu fui tendo grandes evoluções e pequenas evoluções. Mas a dor sempre estava ali comigo. Então eu comecei a trabalhar a dor na minha cabeça como um mecanismo de ação. Tanto que eu tenho uma tatuagem na perna que está escrito: desobedeça a dor. Porque já reparou como a dor ela nos paralisa? Quando a gente sente dor, a gente não tem vontade de fazer absolutamente nada. E geralmente a gente fica numa cama. Só que naquele meu momento eu sabia que quanto mais eu ficava na cama, pior seria. Porque o nosso corpo, o corpo humano, é feito para se agir, para a ação, para se movimentar. E um espaço de tempo que eu fiquei um pouquinho parado, um poucão, eu fui perdendo os movimentos. Então eu falei, não, eu vou fazer o que for possível para recuperar, nem que seja um pouco esses movimentos. E foi o que eu fiz. Então era uma rotina, e sempre foi uma rotina muito intensa de exercícios, de ação, de inspiração, de motivação interna, e que eu buscava internamente e externamente essa vontade de fazer a coisa acontecer. E sabe uma coisa que sempre me moveu nesse processo todo? O que eu prometi para minha mãe na nossa última conversa, que era levar cor por aí, através da minha mensagem, que inclusive é também uma das coisas que me faz estar aqui todo sábado para vocês, comentando e conversando um pouco, e também dividindo lá a minha vida no Instagram. Eu sei que é muito difícil, eu não posso negar que a dor é uma coisa que me acompanha desde então. Ter dores crônicas ou doenças e limitações nos impede de muitas coisas, mas abre o nosso pensamento para raciocinar e pensar em outras formas de se viver, porque infelizmente a sociedade só vende um ideal pra gente, e é aí que a gente tem que ter essa coragem também de questionar, peraí, como é que eu posso viver bem? Que é o que eu tenho feito desde então. Inclusive essa minha última mudança aqui para o interior da Paraíba justamente foi pensando nisso, no meu bem-estar, porque no final das contas é o que melhor a gente pode fazer. Então nesse processo eu fui diariamente exercitando e fazendo tudo que eu podia fazer. Conversei com os médicos e entendi que a melhor forma para mim seria exercícios diários. E que eu teria que me desafiar sim para poder sempre os meus limites, para poder fazer a coisa acontecer. Eu lembro que na metade do ano passado, em 2024, eu tomei uma decisão, apesar do medo que eu sentia, que é outro que nos acompanha nesse processo. Medo de cair, medo de desequilibrar, medo de não dar conta, essa culpa e tudo mais. Que foi de morar sozinho com o Apolo. Foi um grande desafio, porque eu tinha uma casa, um espaço, para eu mesmo cuidar. A dúvida que ficava, será que eu vou dar conta? E aí eu lembrava de mamãe. Ela fazia tanta coisa. Falei, eu posso, eu consigo. Eu vou tentar fazer o que eu melhor consegui fazer no tempo que eu consegui fazer. E aí eu fui, me mudei de andador e cadeira de rodas mesmo, peguei o Apolo e falei, como é que vai ser? Vocês já repararam que a vida é feita de desafios? Eu sempre falo, não espere coisas ruins acontecerem pra gente poder mudar hábitos. Infelizmente eu vivi essa situação e tenho vivido, mas tenho aprendido com ela. E esse é um dos meus objetivos aqui, de dividir um pouco da minha vivência, da minha experiência, para que você também se inspire e olhe para a sua própria vida e perceba o que você pode mudar quando algo te incomoda, para você ter uma vida mais prazerosa, mais feliz e cuidar dos joelhos. Então eu comecei a fazer isso. Então dia a dia eu limpava a casa, varria, limpava, cuidava do Apolo, fazia meu alimento, fazia também meus processos de nutrição para recuperar o meu peso. E dia a dia eu fui melhorando. Uma rotina intensa, como eu já falei. Exercício todos os dias, fazendo tudo no tempo que tinha que ser. Tinha dias e há dias que eu consigo fazer mais coisas. Nesses dias eu aproveito até para, por exemplo, ir para a praia, me divertir um pouco. E outros dias eu não consigo fazer grandes coisas. Então é quando eu me respeito, aceito essa limitação, o meu tempo e faço o mínimo possível. Mesmo que seja só comer, dormir e tomar banho. Entender essa nuance de que é preciso evoluir, é preciso persistir, mas sem nos ferir, é um exercício diário também. A gente vai entendendo até onde a gente consegue. O importante é tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. E é o que eu tenho feito dia após dia. E nesse processo também foi quando eu percebi que eu precisava fortalecer os meus músculos e o meu corpo para também fortalecer esses ossos que estavam sendo refeitos. Nesses processos aí das 12 cirurgias. Foi quando eu tive a
o plim, a vontade de fazer a coisa acontecer, já que eu não podia subir numa casa, ou pegar uma enxada como eu fazia antes, ou sair correndo por aí. Eu fui para uma academia, um lugar que eu considerava extremamente hostil, mas que se tornou minha segunda casa por muito tempo. Eu lembro que eu falei com o meu personal atual, o Del, falei, Del, eu só preciso movimentar o meu corpo, eu preciso ganhar mobilidade, eu preciso ganhar força para aguentar o meu andar, as minhas transferências e ao mesmo tempo fortalecer minhas pernas para poder caminhar. E ele acreditou em mim, me abraçou e ali a gente começou uma nova jornada. Então eu fazia fisioterapia todos os dias de manhã e logo em seguida eu ia para academia ou vice-versa. E eu comecei a ganhar peso, comecei a ganhar forma. O shape até veio, não faço questão, mas já que veio vamos aproveitar. Mas principalmente fortalecimento, rotina e constância, que foi me ajudando a caminhar mais. Principalmente pelo trecho da andada, porque da minha casa até a academia eu ia e voltava a pé. E era um trecho bem difícil, com uma rua de paralelepípedos e tudo mais. Porque as condições favoráveis ali na situação da fisioterapia são um chão plano, reto, bonitinho. Mas a vida real não é assim. Então eu precisava treinar em ambientes reais. Fora, dentro de casa, nas ruas, na praia e tudo mais. Até a escolha de vir para cá, para Paraíba, foi pensada nisso. Porque o sol ajuda, a vitamina D é bom para os ossos e tudo mais. Então tudo isso foi pensado de forma consciente para que a minha reabilitação fosse a menos desgastante possível e o mais leve possível. Porque eu sabia que eu teria que lidar com a dor, com o medo, com a coragem, com as condições que não dependem de mim. E principalmente o tempo. Frustração? Tive muitas. Ainda tenho até hoje. Essa última cirurgia que não deu tão certo foi uma delas. Mas em contrapartida, a minha perna que era torta nesse processo, que era uma das sequelas, a gente conseguiu corrigir para facilitar o meu processo. E o que eu entendi com isso tudo? Que o corpo, mais uma vez, é feito de movimento puro. E de que eu preciso me movimentar todos os dias um pouquinho. Nunca foi tão clara essa lição para mim, de que eu só posso dar um passo de cada vez. Porque se eu der 2 eu vou cair. E isso é real. E percebe como a gente pode levar isso para a vida de diferentes formas? Para tudo. Tudo na nossa vida vai ser um grande desafio. Tudo na nossa vida vai trazer um aspecto de medo, de dor ou sofrimento. Então a gente deve o quê? Escolher o que for melhor pra gente. Quando for possível. Quando não, a gente tenta transformar aquilo de uma maneira saudável ou de uma maneira mais leve. Sem romantizar a dor aqui, né? Não precisamos disso. Mas nessa situação minha específica, eu precisei lidar com ela. Então eu entendi que eu precisava aprender com ela e transformar essa dor em algo bom. Tanto que todas essas dores emocionais, como eu falei, eu transformei num livro. Que dessa maneira me ajuda a levar adiante a mensagem. De quê? De amor e compaixão. Que é o que eu tenho aprendido cada vez mais com a mãe, apesar dela não estar mais aqui fisicamente. E que eu abracei a causa como uma missão de vida de levar um pouco esse conhecimento, essas vivências, esse amor para você e para todos, que eu chamo de família. Então nesse processo eu fui evoluindo. Como eu já falei, já se passaram quase 3 anos. Eu não sei quando isso vai acabar, mas eu sei e entendi que eu preciso fazer por onde. Um pouquinho por dia, um pouquinho por vez. Nessa última cirurgia, eu precisei de um tempo para descansar o meu corpo. Porque 3 anos é muito tempo e é muito desgastante para uma pessoa sozinha como eu. Fazendo tudo isso, ainda trabalhando e dando conta de todas as outras coisas. Então eu decidi me mudar e me descansar um pouco. Deixei a academia um pouco de lado, a fisioterapia e tudo mais, mas continuei os exercícios e continuo os exercícios diariamente aqui onde eu estou. Né, acompanhado pelo meu personal, pelos meus médicos e tudo mais, mas principalmente para manter essa rotina. Logo mais eu vou voltar à rotina de academia e etc, para não perder tudo isso, mas principalmente para manter o meu corpo ativo. E o que eu digo é, quando a gente quer, a gente realmente consegue. É só a gente se adaptar à situação. Então, enquanto eu estou descansando aqui meu corpinho, minha alma principalmente, para recuperar essa energia perto da natureza, eu vou continuando fazendo esses exercícios no dia a dia. Continuo varrendo, continuo limpando, continuo andando, fazendo as minhas caminhadas, preparando a minha vida e tudo mais. Porque agora eu já não estou mais com os fixadores, mas eu estou com o gesso. Já é a segunda vez que eu coloco o gesso na perna para poder tentar reestruturar esse osso da perna direita. O gesso ele é pesado, ele exige um cuidado maior.
Então tem dias que eu tenho que usar o andador, tem dias que eu consigo usar a bengala, tem momentos que eu consigo andar sem. E isso é o que? É um desafio também, mas uma autoconsciência de que tudo vai depender do dia. Se hoje eu tô bem, eu me levanto e ando. Se hoje eu não tô bem, eu pego o auxílio, venço o orgulho, venço o medo, venço a vergonha e sigo adiante. Entende como um dia após o outro é sempre o que vai acontecer? Nesse meu processo é isso. Então, a grande transformação é muito interna, externa também, mas principalmente desses pensamentos de se autocuidar, de se auto-amar e de fazer o possível dentro do possível, sem extrapolar os limites. É de percebendo o nosso tempo e perceber o tempo das coisas. A primeira vez que me falaram de prazo eram de 6 meses, já fazem quase 3 anos. E o que eu posso fazer? O melhor que eu posso fazer, que é o que eu já estou fazendo. Tem dias que eu faço o mínimo, tem dias que eu faço o máximo, mas diariamente eu vou fazendo um pouquinho por vez. É igual construir uma grande parede como essa aqui, tijolinho por tijolinho. A vida é assim e a gente pode ampliar isso para tudo nas nossas áreas da vida. Então, o que eu quero trazer com isso para vocês? Simplesmente de que coragem e medo estão juntos, o processo é dolorido, mas que é necessário a gente fazer um pouquinho por vez. Nesse meu processo eu tenho conquistado grandes coisas, que para muitos podem ser poucos, mas para mim são grandes vitórias. Se eu parar para pensar, a quantidade de vezes que eu já voltei para a cadeira de rodas, já fui para um centro cirúrgico, eu desanimo completamente e não tenho vontade de viver. Mas é aí que eu olho mais uma vez para tudo que eu fiz, vejo fotos, vejo vídeos, até essa conversa que a gente tem e tudo mais, olho para o livro, olho para tudo que eu tenho feito para mim, como eu estou literalmente bem agora, estou nutrido, recuperei meu peso, estou aí dando os meus passinhos, e aí eu penso o seguinte: eu sou demais. Eu consegui e tenho conseguido, para honrar a história da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, da minha família que já se foi, mas principalmente honrar a promessa que eu fiz para mim mesmo, que era tratar de ser feliz, independente da situação. É o famoso, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Eu tenho escolhido diariamente seguir adiante, me levantar da cama e mostrar que eu posso melhorar a cada dia. E que sim, a vida vale a pena apesar de tudo. Lidar com a dor não é fácil, mais uma vez, não quero romantizar isso. Mas quando eu olho o antes e o depois, de onde eu vim e onde eu estou, é incrível. E aí eu percebo que o antes e depois não existe, na verdade existe o antes e o agora. Que o agora é uma constante evolução, a gente vai melhorando a cada dia mais. E é esse o ponto. Quando a gente percebe que a gente vai expandindo, a gente vai melhorando, a gente vai crescendo, tudo muda. E isso, de novo, a gente pode ampliar e levar isso para qualquer área da vida. Nesse meu caso da reabilitação, eu estou muito satisfeito com o que tem acontecido. Aos pouquinhos eu vou recuperando tudo. Mas mais uma vez, o mais importante para mim tem sido poder colocar em prática aquilo que eu prometi para a mamãe e que hoje virou a minha missão de vida, que é colorir os meus dias e, se eu tiver sorte, colorir o seu dia também. Aí agora você vai me dizer, tá dando certo? Eu tô conseguindo levar um pouquinho de cor para sua vida, seja com palavras, seja com acolhimento, seja com inspiração, seja com um pouco de risada, um pouco de biscoitagem, que esse sou eu. Diz para mim aqui nos comentários. Mas a reflexão que fica é justamente essa: seguir, movimentar-se. O corpo e a mente precisam disso. Seja indo ali fora tomando um ar, seja indo na esquina comprar um pão, seja indo ali na pracinha dar uma corrida, ou seja fazendo grandes movimentos, pensando no todo, no integral, no nosso corpo, na nossa alma. A gente precisa desse movimento. E quando algo dói, a gente chora, mas transforma isso em algo bom pra gente, para que isso nos faça ser cada vez mais a gente e que nos fortaleça para seguir adiante. A esperança é um dos maiores exercícios para mim hoje em dia. Eu não sei se isso tudo vai acabar, mas eu espero que acabe. Mas eu tenho que fazer a minha parte, concordam? E vocês? Têm feito a parte de vocês? Bom, fiquem aí com a reflexão. A gente se vê. Beijo.